Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Lenin, sou professor do curso de produção musical da EMEC Curitiba e esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre sintetizadores. Então hoje no terceiro vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre filtros e LFOs. Então, primeiro falar um pouquinho de filtro. Filtro é um tipo de equipamento ou um tipo de parâmetro que ele vai retirar frequências ou faixas de frequências de um determinado som. LFO, ou a sigla LFO, é nada mais do que Low Filter Oscillator, ou seja, um oscilador de baixa frequência. Para quem viu o segundo vídeo, o vídeo passado, já deve entender melhor essa sigla e sabe bem o que é um oscilador. Então ele causa uma oscilação, gera uma onda. No caso da aplicação em síntese, os filtros são bem utilizados para fazer uma síntese subtrativa, ou seja, você tem um som gerados apenas por osciladores, ou conjunto deles, e você vai filtrar frequências, vai subtrair frequências daquele som para chegar num som final. O LFO já é mais utilizado para geração de efeitos em cima de um determinado som. Então ele pode fazer uma oscilação maior em cima de um som geral, ele pode causar um vibrato, ele pode fazer oscilações bem lentas, enfim, tem várias aplicações. Então vamos ver dentro do Ableton Live mais ou menos como que funciona os filtros e como que funciona os LFOs. Muito bem, então para demonstrar certinho esse tipo de aplicação de filtro e LFO, eu vou criar aqui no oscilador uma onda dente de serra, de maneira que eu tenha mais frequências e mais harmônicos para trabalhar. Então, por enquanto ele está tocando apenas a onda crua, sem nenhum tipo de aplicação a não ser a frequência, amplitude e o tipo de onda como a gente viu no vídeo passado. Para eu conseguir agora trabalhar um filtro, simplesmente preciso vir nessa aba aqui, ativar o filtro, e aí eu consigo controlar a filtragem. Veja que agora está saindo menos sons. Para controlar, a primeira coisa que você precisa selecionar seria o tipo de filtro. Então a primeira coisa que você precisa selecionar seria o tipo de filtro, que seria esse primeiro menu aqui. Então tem os filtros Low, Band, High e Notch. Os tipos de filtro Low nada mais são do que filtros que deixam passar apenas frequências baixas. Filtros de Band ou filtros de banda são filtros que deixam passar apenas frequências determinadas entre uma certa banda. E os filtros High são filtros que deixam passar frequências altas. O Notch, que tem duas opções, são filtros digitais que funcionam como um rejeita-banda. Ou seja, ele filtra frequências dentro de uma determinada banda. Os outros dois parâmetros que a gente tem são os parâmetros de frequência e ressonância. Então, a frequência é a frequência de corte, que é a partir da onde seu filtro vai começar a cortar. O botão de ressonância simplesmente determina o quanto de ressonância que vai ter em torno da frequência de corte que você selecionou. Então vamos ouvir como que funciona na prática. Então vamos selecionar primeiro esse filtro Low, 12 dB, para começar a cortar as frequências altas. Se eu desligo o filtro, todas as frequências saem. Quando eu ligo, eu começo a filtrar as frequências altas, porque ele está num passa baixa, o Low. Se eu coloco a banda, ele deixa passar frequências que estão em volta desse valor aqui. Então ele corta as que estão abaixo e acima desse valor. Frequência alta, ele corta tudo que está abaixo desse valor. E o Notch
ele rejeita as frequências que estão em volta desse valor. É o inverso do passa-banda. O Notch, vamos pôr de volta para o passa-baixa. O Notch é simplesmente uma ressonância que ele cria em volta dessa frequência. Se eu aumento o valor, você percebe que ele fica mais estridente ou ressonante, no caso. Então é assim que funciona o filtro. Vamos ver rapidamente o LFO. O LFO, quando você liga nessa aba aqui, e ele nada mais é do que um oscilador, só que de baixa frequência. Então ele funciona igual a qualquer um desses osciladores que a gente tem aqui, mas com a frequência de onda bem baixa. São 5 parâmetros que você tem. O primeiro são os tipos de onda. O segundo é a velocidade ou o tipo de oscilação. Esse botão R chama de retrigger, ou seja, para ele trigar novamente o LFO sempre que a nota MIDI resetar. Então esse R é o retrigger, ele inicia a oscilação do LFO novamente sempre que uma nota MIDI é acionada. Esse rate ou variação é a oscilação da onda, a velocidade de oscilação ou a frequência de oscilação. E o amount é o quanto em porcentagem que você vai ter de oscilação em cima da onda original. Então vamos ouvir como que isso soa. Então vejo que ele está realizando uma oscilação em cima da minha onda original. Se eu coloco o amount em 0%, não acontece nada. Vamos colocar um valor aqui em 15. E vejo que mudando o rate, ele muda a variação. Eu posso selecionar tipos diferentes de onda para ter outros tipos de efeito. E posso selecionar o valor mais alto de oscilação ou um valor sincado com o BPM, que daí muda para uma divisão de BPM aqui. Então esses seriam os parâmetros de filtro e os parâmetros do LFO. Então nesse vídeo a gente vê um pouquinho sobre filtros e LFOs. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre envelopes ADSR e como moldar o seu som, ok? Então até o próximo vídeo.